Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos então à oração do nosso dia, a oração diária. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, aqui mais uma vez em Tua presença estamos para o louvor, para a glória da Tua santíssima pessoa. Ó Deus bondoso, ó Deus glorioso e magnífico, aqui nos reunimos, ó Pai, para lhe render a glória que lhe é devida, para lhe render o louvor que lhe é devido, Senhor. Porque quando um homem e uma mulher dobram o seu joelho para falar com Deus, quando nós nos reunimos aqui no canal Uma Visão Além, para conversarmos com Deus, pois a oração é conversar com Deus, é entrar na presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o homem foi feito pelas mãos do Senhor. Lá no livro do Gênesis, a palavra nos revela que o Senhor fez o homem com o nome de Adão e depois trouxe um sono profundo sobre Adão e dos ossos da sua costela fez a mulher Eva. E a Bíblia diz que o homem ali no jardim desfrutava da vida eterna, desfrutava da inocência, era a dispensação da inocência. Não havia criminalidade, não havia a morte, não havia nenhum tipo de doença, porque havia sido feito por Deus de forma perfeita. Até que infelizmente Deus vivo, o pecado adentrou no Éden através da mulher e também Adão, e as consequências foram catastróficas, consequências que nós sentimos até hoje nos nossos dias. A natureza geme com as consequências do pecado, e o homem sem Deus, ele é escravo do inimigo, torna-se cavalo do inimigo. Santíssimo, mas no mesmo livro do Gênesis, que relata a criação, que relata infelizmente a queda do homem, é o mesmo livro também que vai soar uma profecia, que vai nascer uma profecia da boca do Deus vivo, da boca do Deus Santo, onde Deus está falando que da semente de uma mulher iria nascer aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que traria de volta o homem para Deus. Ó Deus maravilhoso, ó Deus santo. E esse ato foi consumado na cruz do Calvário, e este ato foi consumado, Santíssimo, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se entregou por amor da humanidade perdida. A Bíblia diz em São João que o teu amor, Santíssimo Deus, é tão grande, é tão imensurável, que amando o homem pecador, tu entregou o melhor que tinha. Tu entregou o teu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, depois de sua morte, depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que todo poder foi dado a Jesus, nos céus, na terra e mais embaixo. A Bíblia diz que todo joelho terá que se curvar perante o Senhor Jesus, e lhe foi dado o nome que está acima de todos os nomes. Senhor, a Bíblia diz que o teu Filho venceu o inferno, venceu a morte, e nos deu o direito de vida eterna, e nos fez com ele co-herdeiro das promessas. Por isso que a oração, nós conversamos contigo, ó Pai, em o nome de Jesus. Nesse momento, nós aqui do canal Uma Visão Além, entramos na tua presença, te suplicamos o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas fraquezas. Sim, Pai, somos limitados, somos falhos, às vezes pecamos sim, até mesmo pecado involuntário, mas nós diariamente conversamos com o Senhor em oração. Diariamente nós nos humilhamos
perante o Deus vivo e clamando, suplicando, implorando o teu perdão, a tua compaixão, porque o sangue do teu Filho, meu Pai, diz a Bíblia que nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o sangue do teu Filho não possa nos purificar, não possa nos perdoar. E comigo agora está orando muitas pessoas, estão orando várias pessoas que estão enfermas, pessoas que estão lutando contra obras malignas, contra obras de bruxaria, vidas lutando contra as drogas, o álcool, a criminalidade, um vício, contra a prostituição. Santíssimo Senhor, que a nossa oração ela seja respondida, mas nós nos humilhamos. Papai, tira dos nossos corações todo tipo de soberba, de orgulho, de vanglória. Limpa, lava a nossa alma, Senhor Jesus. Purifica nas nossas vestes, Senhor Deus. Enxuga as lágrimas daqueles que choram, orando conosco agora. Porque eu não sei o que se passa dentro deste lar que está orando agora conosco. O que está passando esta pessoa que ora neste instante aqui conosco no canal Uma Visão Além. Eu não sei qual é o motivo do pranto desta mulher, qual é o motivo do pranto deste homem, desta criança, deste adolescente, desta idosa, deste idoso, mas eu sei que tu sabes, porque a Bíblia diz que existem 3 atributos que pertencem a Deus: a onisciência, o saber de tudo, a onipresença está em todos os lugares, e a onipotência, detentor de todo o poder. Pai, não cai uma folha de uma árvore sem que tenha a tua permissão. Até os bilhões, trilhões de células que tem no corpo humano, o Senhor as sabe. Deus, eu sei que tu és grande. O salmista Davi, no Salmo 51, ele tem um diálogo tremendo com o Senhor. Ele tem um diálogo maravilhoso contigo, porque no Salmo 51, Davi diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me dos meus pecados. Senhor, faz o mesmo conosco. Lava-nos das nossas iniquidades, purifica-nos dos nossos pecados. O rei Davi, ele orando, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, porque contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que aos teus olhos é mal. Ó Deus, purifica cada irmão que ora conosco agora, se humilhando, pedindo perdão, pedindo socorro, reconhecendo os erros, reconhecendo as fragilidades, ó Pai. Papai, não rejeites o grito deste meu amado irmão, desta minha amada irmã. Senhor, tem aqueles que estão nos hospitais, que estão nos manicômios, que estão nos presídios, onde eu fisicamente não posso estar agora, mas eu apresento estas vidas, estas almas que choram, gritando, meu Deus, implorando, meu Deus, suplicando no nome de Jesus por socorro, por cura de uma enfermidade, lutando contra um câncer, contra um problema mental, auditivo, visual, no sangue, nos ossos, nas articulações, problemas renais, problemas no pulmão, no fígado, no pâncreas, no coração, enfim. Eu sei que no teu nome há poder para curar, e nós cremos no milagre da cura. Senhor, tem vidas oprimidas
oprimidas mentalmente. Satanás, meu Deus, tem oprimido estas vidas e muitos estão orando por parentes que estão oprimidos, e nós neste instante repreendemos o espírito de loucura, o espírito de depressão, o espírito de angústia, o espírito de amargura. Repreendemos as obras malignas. Sabe, Jesus, nesta pessoa que é vítima de uma bruxaria, de uma magia, esse espírito de loucura sai da mente destas pessoas. Carinhosamente nesta oração eu lhe apresento o irmão Ever, ali esposo da irmã Mônica, Senhor, a jovem Karen, lá da cidade de Santos, a filha do coronel Miguel. Eu apresento ele, a filha e a esposa. São vidas, meu Deus, que precisam, sabe, de um toque do Senhor, de cura de vida, de manifestação do poderoso nome de Jesus. Assim, o irmão José, sua casa, Senhor, meu Deus, a irmã Rose, os irmãos que oram conosco do Nordeste, do Sul, da região Sudeste, Minas, Rio, São Paulo, região Sul, vai os irmãos que oram conosco lá da Europa, dos Estados Unidos, da África, da Oceania. São vidas que clamam conosco aqui na oração diária. Meu Deus, os enfermos que oram conosco, que eles sejam curados. Papai maravilhoso, eu quero lhe apresentar, meu Deus, todos os casais. Senhor, abra os nossos lábios para que nós possamos entoar louvores a Ti. Renova as nossas forças, renova a nossa fé. Levanta, Jesus, os caídos, os abatidos, os fracos. Pai, quantos estão nas ruas porque não têm onde morar, nos guetos, nas vielas? Quantos, ó Pai, estão no manicômio, mas não são débeis mentais, não são pessoas com problemas mentais, são perturbações demoníacas. Nós repreendemos tudo isso. Eu te apresento, Jesus, os casais, sabe, os casais, meu Deus, Senhor, que seja repreendido esse espírito de divórcio, de adultério, de prostituição. Sabe, esta mãezinha que está orando por um filho, por uma filha enferma, ou drogado, ou no mundo da perdição, faz maravilhas nestas vidas. Te apresento, Senhor, os cristãos de todas as denominações, crentes na pessoa de Jesus, que confessam a sua fé em várias denominações. Sejam eles guardados e protegidos pelo poder do nome de Jesus. Mas eu também lhe apresento a nação brasileira, peleja pelo nosso país, que vive uma crise financeira, uma crise política, Senhor, uma crise na saúde, ó Pai. Coloca as tuas mãos. Tem muitas vidas inocentes perecendo pela ganância dos homens. Abra os nossos olhos para o verdadeiro evangelho, e não este evangelho, Pai, da opressão, este evangelho da teologia, da prosperidade, do gospel online, mas um evangelho de poder, de salvação de vidas, de libertação de oprimidos. Oh, meu Deus, aonde a minha voz chegar, que chegue o milagre, que chegue a cura, que chegue a libertação, que chegue a transformação, que chegue a bênção do Senhor Jesus Cristo. É o que eu lhe peço no dia de hoje. Tem as nossas irmãs lá de Bertioga, Senhor, do Guarujá, do Rio de Janeiro, dos nossos irmãos, ó Deus, ali
papai, de Curitiba, de Belo Horizonte, do Ceará, de Alagoas, que oram, que pedem oração, todos que colocam os seus pedidos de oração aqui no canal, Jesus, que o Senhor entre nestas vidas, solucionando, abrindo portas, libertando, renovando, curando, rompendo cadeias e dando a paz verdadeira, a paz que o mundo não tem, mas que o Senhor Jesus tem para dar para os que te servem. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, fique mais um pouquinho conosco. Vamos a uma palavra, vamos a um estudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. O fim dos tempos, querido, será marcado pelo retorno de Cristo e o julgamento final. E nesse dia ocorrerá o fim do mundo, como o conhecemos. E os homens e os anjos caídos terão de comparecer diante do tribunal de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos, a presente era será encerrada, irmãos, dando lugar ao estado eterno. E curiosamente, a maioria, queridos, das religiões acredita numa ideia de fim dos tempos. Diferentes crenças, queridos, anunciam o conceito de um tipo de ajuste de contas que ocorrerá no final da presente história da humanidade. Todavia, somente a Bíblia é que pode nos fornecer as informações realmente confiáveis, meus amados irmãos, acerca de como será o final dos tempos, ou o fim dos tempos. Só a Bíblia pode fazer isso. Então, uma pergunta para nós: quando será o fim dos tempos? A Bíblia não diz exatamente quando será o fim dos tempos. Mesmo assim, muitas pessoas têm tentado especular inutilmente uma data para o fim do mundo. Mas Jesus Cristo falou sobre isso, querido, e disse que o dia do seu retorno e, consequentemente, do fim dos tempos, pertence somente ao Pai. Lá em Mateus, no capítulo 24 e no verso 36 do livro de Mateus, do Evangelho segundo escreveu Mateus, é o Evangelho, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, em que ele vai dizer dessa forma, 24:36, que fala para nós desta forma aqui: porém naquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Quando Jesus disse isso, ele estava no seu ministério terreno. Lembre-se de Filipenses capítulo 2, verso 5, que diz: e para ele vir a este mundo na forma humana, Jesus despiu-se de toda a sua glória. Então todos os atributos de Jesus ficaram lá em cima. Ele não trouxe no seu ministério terreno. Isso significa que o dia final dos tempos já está determinado por Deus e acontecerá de acordo com os seus propósitos soberanos. Portanto, qualquer pessoa que se levantar dizendo saber quando será o final dos tempos, querido, é mentirosa. Não se descabele com isso. Mas é interessante saber que a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos e irmãs, daqui do canal Uma Visão Além, ela designa um período, querido, subsequente ao ministério terreno de Jesus. Como já sabemos, os últimos dias, Atos 2:17, 2 Timóteo 3:1, 2 Pedro 3:3, 1 Epístola de João, capítulo 2, verso 18, Judas 1:18, vão falar desses últimos dias. E Jesus veio trazer o reino de Deus a esta terra. E com a sua morte e ressurreição, ele ele então inaugurou o estágio final da história da redenção. Em seu sermão escatológico, meus amados irmãos e irmãs, Jesus também comparou esses últimos dias ao trabalho de parto
de uma gestante. Lá em Mateus 24, verso 25, tá? Mateus 24, verso 25, Jesus fala assim: eis que eu vos tenho, eis que eu... porque surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que possivelmente enganaria até os escolhidos. Mas é o 24, verso 25. E o verso 25 fala assim, ó: eis que vos tenho predito. Percebe-se que Jesus está falando que os últimos dias serão demarcados por falsos cristos, falsos profetas, que é o que mais nós temos visto. E então ele falou sobre o princípio das dores, um tempo que haveria alguns sinais que apontariam para o fim, mas ainda não seria o fim dos tempos. Jesus falou que nesse tempo o evangelho seria pregado em todo o mundo, e veja que o evangelho ele já está nos todos os continentes da terra. E Jesus disse também, queridos, que muitos falsos profetas e impostores que alegariam ser o próprio Cristo apareceriam. Nós temos visto aí. Além disso, Jesus avisou também, meus amados irmãos, que haveria guerras, desastres naturais e que a igreja seria perseguida. Olha a perseguição que a igreja passa no mundo muçulmano. Tem cristãos sendo queimados nos países muçulmanos, enforcados, degolados, decapitados. E você pode ver isso no próprio YouTube. Você vê esses vídeos acontecendo. Assim como as contrações aumentam numa gestação, quando a mulher está prestes a dar à luz, aquelas contrações que são dores terríveis, né, na pé da barriga da mulher, esses sinais também deverão aumentar à medida que o fim dos tempos se aproxima. São sinais marcando que Jesus virá. E no período que antecede imediatamente o final dos tempos, meus amados irmãos, Jesus também disse que ocorrerá uma grande tribulação, que nós já falamos, nunca vista na história da humanidade. E nesse período também que o sistema iníquo será liberado pelo anticristo, liderado, comandado, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Você pode perguntar: pastor José Freire, e os eventos do tempo, os eventos do fim dos tempos? Como já foi dito, meus queridos e amados irmãos, o fim dos tempos, Jesus voltará com grande glória e poder, e ele virá, queridos, buscar seu povo e consumar todas as coisas. Atos capítulo 1, verso 11, Apocalipse 1, 7. O apóstolo Paulo, meus amados, ele diz que este momento será glorioso e ao mesmo tempo inexplicável. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17. Isso porque os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Então o que é mortal e corruptível será revestido da incorruptibilidade e imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Aqui, meus amados, vale aqui saber que não são apenas os santos que são ressuscitados, mas os ímpios também. Mas os ímpios só irão ressuscitar lá no final de tudo, para a consumação de tudo, para o julgamento final. Por isso, meu amado irmão, que o profeta Daniel escreve que uns ressuscitarão para a vida eterna e que outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. E ninguém poderá escapar do juízo de Deus. E é verdade que existem diferentes interpretações escatológicas acerca de como será a cronologia do fim dos tempos. Eu falei no vídeo de ontem, mas todas elas concordam que haverá um retorno de Cristo e haverá o juízo final, onde ficará claro o destino eterno de todas as pessoas e também dos anjos que pecaram contra Deus. Diversas parábolas de Jesus, queridos, falam deste momento.
Numa delas, o nosso Senhor diz que haverá separação das ovelhas e dos bodes, Mateus 25:3. Em outra ele fala que haverá distinção final entre o joio e o trigo, Mateus 13:24-30. O trigo será recolhido no celeiro, enquanto o joio será definitivamente queimado. Então, todas essas palavras usam uma linguagem figurada, meu amado irmão, para falar da realidade da separação entre os redimidos e os ímpios que ocorrerá no final dos tempos. Os redimidos, meus irmãos, estarão na bem-aventurança de Deus, onde habitarão com Ele para a eternidade. Já os ímpios, queridos, serão lançados no inferno, onde juntamente com os anjos caídos, que são os demônios, serão punidos por seus pecados eternamente. Apocalipse 20. Qual é o impacto, pastor Freire, do fim dos tempos no universo? O apóstolo Pedro fala. Pedro escreveu também sobre o fim dos tempos, e ele diz que o universo passará por uma profunda transformação purificadora, ficando livre dos efeitos do pecado, e então haverá novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 12 e verso 13. Este será o lar daqueles que foram justificados por Cristo Jesus, mediante a sua obra expiatória, meus queridos. Numa linguagem simbólica, o apóstolo João, ele fala sobre a beleza indescritível desse novo lar, que será a habitação de Deus com o seu povo. Está lá no livro do Apocalipse, queridos, no capítulo 21. Mas aqueles que rejeitaram o Filho de Deus também terão suas moradas eternas, mas num lugar de choro, de ranger de dentes, após o fim dos tempos, enquanto os salvos viverão toda a eternidade, amados, desfrutando da presença amorosa e graciosa do nosso Deus. Os ímpios viverão para sempre diante da presença da justiça divina, em toda a sua ira, que exige a punição pelo pecado. Por isso, o fim dos tempos é confortante para os salvos e para nós que somos salvos, não é verdade? E ao mesmo tempo, meus amados, aterrorizante para os ímpios, para aquele que não tem esperança, que são pessoas que não querem compromisso com Deus, mas você tem compromisso com Deus. Se você quer saber mais um pouco acerca dos fins dos tempos, querido, leia a palavra de Deus. Veja o nosso canal, nós temos estudos nesse canal, tá? Estudos sobre a realidade do céu, a realidade do inferno. Tem esses estudos, casse lá que você vai achar. O inferno é real, tem um estudo sobre ele. O céu é real, tem um estudo sobre ele. O Amargedon, tem um estudo sobre o Amargedon, tá bom? Que todos fiquem na doce paz do Senhor Jesus. Foi esse o nosso estudo de hoje. Graça e paz a todos, meus amados irmãos, aqui do canal Uma Visão Além. Queridos, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, é importante para nós. Sempre que você ouvir as orações, deixe lá o seu like, meus amados, tá bom? E compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.